Meu nome é Andressa, eu vou falar um pouco sobre reabilitação auditiva. Então, a surdez não é uma questão fisiológica. O principal conceito errado já é o conceito de surdez. Quando eu falo alguém é surdo ou alguém tem surdez, vem na cabeça da gente imediatamente uma pessoa que tem anacusia, ou seja, perda total de audição. E essa definição não é correta. A surdez é qualquer tipo de perda auditiva, qualquer grau de perda auditiva. Inclusive, uma pessoa que tem hiperacusia, por exemplo, ela pode até ser classificada como, a gente fala corriqueiramente, distúrbio auditivo, mas são tipos diferentes de surdezes. Então, lembrando lá da anatomia, o pavilhão auditivo, ele vai conduzir esse som pelo canal auditivo, depois ele vibra a membrana timpânica, vai vibrar o martelo, a bigorna e o estribo, que tem a única função de amplificar o som. Então, o estribo não escuta, martelo, bigorna e estribo e membrana timpânica, eles não escutam. Quando esse estímulo for transmitido para dentro da cóclea, que é o órgão auditivo, aí sim as células ciliadas vão ser despolarizadas, vão transmitir esse impulso para o nervo auditivo, que vai lá para o córtex cerebral, lá na área, do córtex auditivo. E aí a gente vai escutar. A membrana timpânica, ela precisa estar íntegra para ela conseguir amplificar esse som de uma forma adequada. E a cadeia ossicular também precisa estar íntegra e móvel. Então, essa minha orelha média precisa estar cheia de ar para funcionar. As células, elas vão ser despolarizadas através de um movimento da endolinfa no órgão de corte, que vai gerar esse estímulo através do nervo auditivo até o córtex cerebral. A audiometria é o exame que a gente usa para medir a audição do paciente. Então, eu vou testar essa audição em várias frequências. Eu explico a audiometria detalhadamente na aula de surdez. E o que acontece nessa audiometria? Eu preciso ter todas as frequências acima de 25 decibéis. Então, aquele meu paciente ele precisa escutar todas as frequências em até no máximo 25 decibéis. Caso contrário, ele pode ter alterações auditivas. Quando eu tenho um problema no conduto auditivo, no tímpano ou na cadeia ossicular, a gente tem as perdas que são chamadas perdas de condução. Ou seja, a minha cóclea está perfeita, mas aquele caminho do som está comprometido. Quando eu tenho perdas auditivas, onde eu tenho acometimento da cóclea ou do nervo auditivo ou até do córtex cerebral, da área auditiva, eu tenho perdas neurosensoriais, ou seja, a minha cóclea não está boa, apesar do tímpano, do canal e dos ossículos estarem preservados. E quando eu tenho ambos alterados, eu tenho a perda do tipo mista. E aí a gente vai começar a pensar e o que eu posso fazer para reabilitar essa perda de audição, e cada perda vai ter um tratamento diferente. Inclusive a anacusia, que é a imagem que a gente vê nesse slide. Então você percebe que a bolinha, o xizinho, o audiograma, ele está marcado com uma setinha para baixo. O que significa isso? Significa que a fonoaudióloga testou até a intensidade de 120 e não obteve resposta. Ou seja, isso é uma anacusia, o paciente não escuta nada. A primeira opção para a gente tratar uma perda auditiva é o aparelho auditivo. Ainda é uma reabilitação que sofre muito preconceito, os pacientes eles não querem usar, eu brinco, falo que todo mundo põe o óculos no meio do rosto e sai na rua, mas ninguém quer colocar um aparelho auditivo que fica atrás da orelha aqui escondido. Os aparelhos auditivos, análogo ao que aconteceu com os celulares nos últimos anos, eles evoluíram muito e também estão bem mais acessíveis do que eles eram há 30, 40, 20 anos, mas ainda é uma forma de reabilitação que não é barata. Mas a vantagem é que o SUS ele fornece já o aparelho auditivo. Então, aqueles pacientes que têm perda neurosensorial, ou seja, o problema da cóclea para dentro, cóclea, nervo e córtex, a opção de reabilitação é o aparelho auditivo. E é importante a gente saber o que é fisiológico. A partir de 50 anos, eu começo a perder a audição 5 decibéis a cada 10 anos. Então, se eu tiver uma audição ali em torno de 10 decibéis, uma audição ok, nem é excelente, eu vou chegar com 90 anos escutando bem. Provavelmente, todo mundo que viver mais do que 90 anos vai precisar de uma reabilitação auditiva. Então, uma pessoa de 50, 60 anos que começa a sentir dificuldade de escutar, isso não é fisiológico. Isso é doença e precisa ser tratado. Qual que é o problema de você não tratar uma perda auditiva? Quando eu escuto, esse som entra, vai estimular a cóclea e vai estimular essa área auditiva,
que é o córtex da audição. Depois ele vai transportar essa mensagem para a área do cérebro que é responsável pela compreensão, pelo entendimento da fala. E depois ela vai passar essa informação para uma outra área, que é a área da compreensão da fala. E aí eu vou responder. Então eu escuto, entendo e respondo. Se eu não consigo escutar bem, todo esse caminho fica lento. E o que eu preciso para responder uma pessoa? Tenho que entender e depois eu vou ativar raciocínio, memória, sentimento. Então tudo isso fica lento. Então não é simplesmente não escutar. É todo um funcionamento cerebral, um raciocínio que vai ficando lento com a perda auditiva. Então o aparelho, ele é a principal, ainda é a principal arma que a gente tem contra a surdez e para o tratamento da surdez. Como é que funciona a questão da compra do aparelho? Ou SUS ou a compra. Você vai procurar uma loja que seja especializada em aparelhos auditivos. Essa fonoaudióloga não é um vendedor que vai te vender um aparelho, é uma fonoaudióloga que é capacitada para adaptação de aparelho auditivo. Ela vai colocar esse aparelho, você vai testar esse aparelho. Se você tiver que testar 10, 15, 20 modelos, quantos forem necessários, você vai testar. E você só compra esse aparelho quando estiver bem adaptado. O que a gente chama de bem adaptado? Eu consigo usar mais de 8 horas por dia e eu consigo escutar bem com ele, ele não me incomoda. Caso contrário, você não vai comprar ou não vai pegar aquele aparelho do SUS e vai trocar até você conseguir fazer essa adaptação. Quando o paciente tem uma perda mista ou uma perda condutiva, tá? Então eu tenho um problema ali no conduto, ou na membrana, uma perfuração, ou uma sequela ali na cadeia ossicular, o aparelho auditivo pode ser usado. Mas existe uma opção melhor, que são as próteses osteoancoradas. O que é isso? O nervo está perfeito, né? Então, cóclea, nervo, córtex auditivo, tá ok. Só que eu tenho essa condução que está prejudicada. Eu posso colocar simplesmente um aparelho que ele vai amplificar esse som no lugar do tímpano e da cadeia ossicular? Posso. Mas a prótese osteoancorada, ela é uma boa opção porque a gente vai colocar esse aparelho atrás, aqui na região da mastoide, e esse amplificador, ele vai jogar o som direto na cóclea. Então, a gente tem ganho melhor, principalmente em relação à compreensão da fala. Então, a gente vê aqui o esquema, né? Ele vai estar acoplado e ele vai jogar o som através da via óssea para a cóclea. Aqui a gente vê a opção do barra Connect, que ficava esse pininho na parte externa do paciente, da cabeça. Hoje em dia a gente praticamente caiu em desuso, porque nós temos uma outra opção melhor, que é o Attract, que ele não tem o pininho. Então você coloca como se fosse uma moedinha mesmo, você coloca, ela faz uma cirurgia, tem que fazer uma incisão, é anestesia geral, você parafusa com um microparafusinho esse receptor na calota craniana, fecha mais ou menos 30 dias para ósseo integrar, ou seja, aquele parafuso ele formar o osso em volta e ele conseguir conectar. É um ímã. O paciente coloca o ímã, ele escuta, ele tira o ímã, ele para de escutar. Então, ele é uma opção melhor do que o Connect, que ficava aquele parafusinho ali para fora, que às vezes dá infecção, pode dar, né? A gente mora num país, o Brasil tem complicação maior com o Connect, principalmente por causa da umidade. Então, a gente usa mais o Attract, tá? Outra coisa interessante é que o barra, ele pode ser utilizado, né, a prótese osteoancorada, para tratar surdezes unilaterais, que é o que a gente vê nesse slide. Então, eu tenho esse ouvido perfeito, esse ouvido anacúsico, não escuta nada, zero. Tem a opção do implante coclear? Tenho. Mas vamos supor que esse problema seja no nervo auditivo ou no cérebro. Não vai ter jeito. Então, a gente coloca o barra desse lado e ele vai conseguir transmitir para outra orelha. Então, o paciente fica com a audição binaural. Análogo ao que acontece com a deficiência auditiva, a perda unilateral, ela é comprometedora sim, ela precisa ser corrigida. Às vezes eu recebo essa pergunta assim, mas eu vou ter que colocar aparelho nos dois ouvidos? Aí eu respondo assim, eu ponho óculos num olho só? É a mesma coisa. Da mesma forma que a visão binocular, ela é importante, a audição binaural também, ela é importantíssima e precisa ser reabilitada. O ósia é um outro tipo de prótese osteoancorada, que ela é utilizada quando eu tenho perda já neurosensorial. Então, se a cóclea desse paciente não for boa, tá? Então, eu tenho a perda ali condutiva, ali no conduto, no tímpano e na cadeia auditiva, e a minha cóclea não tem 100% de audição, a gente vê aqui os limiares, né? Tem a indicação direitinho, até quantos decibéis eu posso usar o barra, até quantos decibéis é melhor eu usar o ósia. Então, ele é uma prótese mais potente.
Então eu consigo usar com melhores resultados. Então a cirurgia, a gente vê uma imagem aqui, então a gente tem que raspar aqui um pedacinho do cabelo, tá? A gente faz esse molde aí, a gente posiciona isso com uma caneta mesmo, onde a gente tem essa linha maior e onde seria a incisão, tá? E essa é a posição que a prótese vai ficar ali dentro. O paciente fechou, ele não sente nada, se ele palpar, óbvio, ele sente aquilo ali. Mas não é uma coisa, qualquer pessoa que olha para o paciente não vê essa prótese depois. Só quando coloca o ímã que a gente consegue ver. Eu tenho aqui os processadores de fala, então é interessante que tem várias cores. Vários modelos, várias cores, inclusive para criança tem com temas. Eu tenho os modelos que a gente pode proteger de água, tá? Para a pessoa poder nadar com aquilo. Então, tem evoluído muito, tá? Aqui a gente tem a imagem, tá vendo? Da prótese osteoancorada, fica dentro do cabelo mesmo, a gente não consegue ver, né? Quando o cabelo é mais curto você vê, quando o cabelo é longo às vezes nem vê. Então, é uma opção interessante. Para crianças que têm agenesia do pavilhão auditivo, ou um pavilhão muito pequenininho, e aí a orelha interna ela é perfeita, é uma ótima opção para reabilitar a audição desse paciente. Aqui a gente tem uma imagem da cirurgia, como eu falei, então a gente coloca, parece uma moedinha mesmo, ela tem mais ou menos o tamanho de uma moeda de R$1, um pouquinho mais espessa só. E a gente prende ela com esse parafusinho, faz um furinho mesmo na calota, prende e fecha. Depois de 30 dias, a gente pode fazer a ativação. Aqui tem um vídeo mostrando, né, o momento que a gente está fazendo essa perfuração da calota craniana para a gente poder colocar. Então, é uma cirurgia que é considerada de superfície. A gente não entra dentro do cérebro, não entra dentro da orelha, né? Então, a gente vai fazer essa cirurgia ali mais superficial. 15 dias mais ou menos quieto, de repouso leve. Depois vida normal e com 30 dias faz essa ativação. Aqui nesse outro vídeo a gente consegue ver já o pino implantado ali na calota e a gente parafusando mesmo esse micro parafuso ali e posicionando a prótese. Aqui a gente vê uma outra imagem, né? Um paciente com o cabelo um pouquinho mais curto, tá? E por fim o implante coclear, que eu brinco que é a nossa menina dos olhos, né? Então o implante coclear ele veio para realmente devolver a audição para pessoas que são anacúsicas, que não escutam nada. Como é que funciona essa questão do implante coclear? Toda criança, quando ela sai da maternidade, ela tem que estar com o teste da orelhinha pronto ou agendado. Se essa criança passou no teste da orelhinha, ótimo. Se ela tem algum fator de risco, ela vai precisar fazer o BERA. Em qualquer momento da vida que for notado alguma dificuldade auditiva numa criança ou num adulto, o exame de audiometria está indicado. Se a gente faz o diagnóstico de perda auditiva total, essa criança vai ser uma candidata a implante coclear. Então a gente coloca ali, né, tem uma área específica disso de surdez, uma aula específica disso de surdez na infância, que também pode ser acessada, mas para a gente resumir aqui, colocar aparelho auditivo 1 mês, no máximo 6 meses, e programar esse implante entre 6 meses e 1 ano, e o ideal é que ele seja feito bilateral, na criança que nasce sem audição. Se em algum momento da vida essa criança, esse adolescente ou adulto perder a audição, uma meningite, uma infecção, uma perda auditiva progressiva por algum processo autoimune ou genético, ele pode voltar a escutar utilizando o implante coclear. O implante coclear ele vai substituir a cóclea, então ele tem esse receptor externo, bem parecido com aquele receptor do ósseo que eu mostrei, e ele tem um eletrodo que ele vai entrar dentro da cóclea, a gente consegue ver aqui. Então tem que ser feita uma cirurgia, a gente vai abrir, nós temos 2 janelas na cóclea, a janela oval, onde o estribo vai estar preso ali, e a janela redonda, onde eu tenho como se fosse o contrapeso ali da minha janela oval. Então, a hora que o estribo empurra aquela membrana da janela oval, a janela redonda estufa um pouquinho para fora. A gente tem um vídeo interessante que eu vou mostrar. E o contrário. A inserção do eletrodo, ela em geral é feita pela janela redonda. O estribo fica ali bonitinho e a gente vai fazer essa inserção. E essa é a imagem do receptor externo do implante coclear. Aqui a gente tem uma imagem, né? Nesse vídeo a gente consegue ver o que eu falei, né? Eu estou empurrando aqui o estribo e eu vejo essa janela sendo rechaçada. Aqui uma imagem, né? O vídeo mostrando a inserção. Então o que está aberto aqui, esse buraquinho, é a janela redonda. A gente tira essa membrana mesmo, vai inserindo essa inserção. Ela tem que ser lenta, delicada. A gente tem que pegar esse eletrodo só com uma pinça específica, senão a gente pode lesar esse eletrodo, ele vai parar de funcionar. E quando a gente acaba
de posicionar esse eletrodo, a gente acha que está tudo certo, a gente faz um raio-x intraoperatório para a gente ver a posição do receptor e do eletrodo. Ele tem que estar dando uma voltinha dentro da cóclea, e além disso a gente faz a neurotelemetria. O que é isso? O fonoaudiólogo, ele precisa estar com a gente para monitorar, e ele vai testar, são 22 eletrodos, ele tem que testar se esses 22 eletrodos estão funcionando, estão bem posicionados, senão a gente tem que voltar e reposicionar. Já existe uma tecnologia mais nova que a gente consegue monitorar isso, essa inserção, a gente consegue fazer através do computador, né? Faz como se fosse um raio-x mesmo ali daquela cóclea, e aí a gente vai observando essa inserção ali em tempo real. Então, se esse eletrodo dobrar, se ele estiver indo para um lugar errado, a gente consegue ver também. Lembrando que é uma cirurgia muito pequena, ela é feita com um microscópio, muito delicada, e a gente tem toda uma equipe. Então, você vê aqui que a gente tem uma equipe enorme aqui dentro acompanhando, então eu tenho pelo menos 2 otorrinos, pelo menos um instrumentador, em geral 2 fonoaudiólogos e pelo menos um anestesista. Então a equipe é grande, é uma cirurgia trabalhosa, muito delicada, mas que traz para o paciente essa audição de volta, tá? Um outro tipo de cirurgia relacionada a próteses é a estapedotomia. Eu falo dela também na aula de surdez. Então o paciente que tem a otosclerose, esse paciente, ele tem uma ossificação do estribo. Então, não falei lá que tem o conduto auditivo, a membrana timpânica, martelo, bigorna e estribo. O estribo, ele é o último ossinho, ele parece um estribo mesmo de cavalo, dá pra vocês verem aqui na imagem. O tamanho dele, essa aqui é a minha unha, o tamanhozinho dele em cima da unha. E ele faz um movimento como se fosse um movimento de pistão mesmo. E com isso ele vibra a membrana da janela, volta, vibra e volta. A otosclerose é uma doença, ela tem um caráter genético, é mais comum em mulheres, e ocorre um processo de ossificação e remodelamento ósseo, ossificação e reabsorção óssea, em cima daquela janela ali, o tempo todo. Então, com o passar do tempo, esse estribo fica rígido, então ele não consegue mais transmitir. O tratamento de escolha para a otosclerose é a troca desse estribo por uma outra prótese. Então, por dentro do canal do ouvido, a gente faz uma incisão na membrana timpânica, vai lá por dentro do canal mesmo, uma cirurgia muito pequenininha, tira esse estribo e coloca essa prótese que a gente vê na primeira imagem, ela na caixinha, e na segunda imagem a gente consegue ver aqui, ó, esse buraquinho aqui no fundo é a janela oval, aí ela vai estar em cima da janela oval. Tirei o estribo e coloquei ela no lugar. Então aqui embaixo, o pezinho dela, ela parece um cabinho de guarda-chuva, tá lá na janela oval, empurrando essa membrana, e essa parte dela que parece um ganchinho tá presa na bigorna. A gente volta esse tímpano pro lugar e o paciente tem essa audição reabilitada. Então é muito importante a gente entender isso, que cada perda auditiva tem um tipo de reabilitação diferente, mas hoje em dia não tem mais motivo para a pessoa ter hipoacusia e muito menos anacusia. Então, a reabilitação auditiva, ela é uma realidade, inclusive funciona pelo SUS, funciona pelos convênios, os convênios têm essa cobertura, o SUS tem essa cobertura, então a gente precisa saber diagnosticar, tratar, né, e se for o caso, encaminhar esse paciente para o especialista. Muito obrigada.